Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje, gente, ó, nós estamos até combinandinho, porque nós estamos já em clima de romance, que estamos na semana do Dia dos Namorados, e nós decidimos vir aqui e contar pra vocês a nossa história de amor, como nos conhecemos e toda a nossa história de como chegamos aqui hoje, né, morando junto, quase casando, né, amor? A gente vai casar, mas ainda não. Enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar aqui o like e se inscrever no canal. Eu vou contando, gente, o meu ponto de vista, né, a minha, e aí o Igor vai me ajudando a lembrar algumas coisas. Claro que eu tenho uma memória melhor e o meu ponto de visão Não é melhor. é sempre mais certo que o do Igor, né? Mas, enfim, a nossa história, gente, começa lá em 2012. Quer falar oi? Oi. A nossa história começa lá em 2012, gente, já faz, ó, uns 9 anos atrás, 9? Não. 9. Quando, gente, a gente foi pro ensino médio, a gente tem a mesma idade, tá? O Igor tem 24, vou fazer 24 essa semana, inclusive, mas então começou lá atrás, lá quando a gente foi pro ensino médio. O Igor já tava certo de querer fazer um curso de ensino médio com um curso de administração, técnica em administração. Não. Amor, você não foi pro Guimarães Não, fazer mas isso? tipo, não tava nada certo. Foi um mês antes de começar as aulas que eu Mas- consegui a inscrição. Mas você foi com o intuito de fazer esse curso, não foi? Uhum. É isso que eu tô falando. Você não? Não, eu já te falei isso. Eu queria estudar de manhã nesse colégio e o ensino médio normal. Só que não tinha vaga nem de manhã, nem de tarde. Todas as minhas amigas que eu tinha na oitava série foram pra esse mesmo colégio de manhã. E eu queria ir de manhã com elas, mas não tinha vaga. Aí eu lembro que a única vaga que tinha era no curso integrado. Aí eu falei assim, não, vou ficar nesse curso e aí, quando surgir uma vaga, eu vou pra de manhã ou pro ensino médio normal à tarde, enfim. E acabou, gente, já vou adiantar que acabou que eu gostei e fiquei. Gostou por causa de mim? Não, não mesmo, porque no começo, gente, olha, eu vou falar. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou, né? Mas eu era muito tímida, então assim, eu não tinha chegava e falando com Deus e o mundo, então eu era mais quietinha. Eu lembro que eu nem lembro do Igor no primeiro dia de aula, mas o Igor lembra, né? Não. Fala! Ele vai contar a história dele, que ele se apaixonou por mim, gente, desde o primeiro dia que ele me viu. Aí continua a tua história depois eu conto. Não, a gente tem que contar junto, mas não dá pra contar a minha história e a tua Tá, história. então a minha é assim. Não era pra mim ter estudado no Guimarães. Eu não passei em outros colégios por conta de nota. E aí a minha tia, como era. Como que é o nome lá? É a tipo zeladora zeladora, lá, é. trabalhava no colégio. Ela conseguiu uma vaga pra mim nesse técnico aí, que era de administração. Minha mãe queria muito que eu fizesse um técnico. E aí eu entrei pro Guimarães. Eu era piazão, tal, bonitão. Não era bonito. Era assim, Não era bonito. gatão, Gente, ele era pá, feio. pegador. Aí eu cheguei na sala, eu olhei pra Renata, ela tinha cara de, como pode dizer, menina santinha e tal. Aí, Igor, Quietinha. estudiosos, Nem conhecia, como que eu ia falar mas estudiosa? tinha cara de estudiosa. Aí eu falei, essa aqui nem vou dar agora em cima, né? Eu vou esperar um pouquinho, porque mais pra frente eu vou pedir pra namorar. E foi isso. Então, Daí... ele sempre conta essa história, que desde quando ele me viu a primeira vez, ele já falou que ia namorar comigo. Falei, Eu- nem vou investir agora, vou esperar um pouquinho, depois eu dou o bote certo. Igor, você vai acabar com a nossa história, idiota. Aí, gente, enfim, daí os dias foram passando, todo mundo foi se conhecendo na sala. Aí eu e o Igor se conhecemos. Eu lembro que a gente trocou Twitter, tipo, seguiu um, seguiu o outro e Ela tal. tava querendo. Aí tinha o MSN na época, a gente conversava muito por MSN. Eu nem tinha celular ainda de WhatsApp, essas coisas. Tinha um celular lá cheio de botãozinho. E aí a moda era conversar por MSN, né? E aí, eu lembro que já no começo do ano, o Igor já começou, né? Tentar ficar comigo. E eu já não quis, já cortei. Aí eu não lembro direito, né, amor? Eu lembro que. Não, é que tipo assim, não era pra pedir pra ficar com ela no início, que nem eu falei, eu ia pedir mais pra frente. Mas pediu, né? Não daí aguentou. eu pedi, daí ela falou não. Nossa, eu fiquei muito de cara, velho. Aí. Porque eu não que eu seja um galã de cinema e tal, mas eu não Não. era acostumado
acostumado a ficar levando. Mas, gente, levando corte. hoje eu acho o Igor lindo. Levando- Mas no Não, primeiro era ano, mais o falso. bichinho era feio. Não era, não. E aí ele foi inventar de fazer umas mechas no cabelo dele. Meu Deus, aí ficou feio. E Não ele é. puxava o cabelinho aqui, ó. E eu, enfim, não gostava. Mas ele sempre foi muito gente mas não boa. passava gel, era só com o pente, né? Mas era feio. Não, porque na época do ensino médio eu passava até gel aqui, era ridículo. Mas enfim. Mas daí quando ela me deu um toco, eu fiquei de cara, eu fiquei chateado. Então, e eu Falei, lembro que eu e não, o Igor, no primeiro ano, a gente só trocava patada. Era patada atrás de patada. E depois que eu dei um fora nele, aí piorou. Daí, tipo, ele não queria mas mais. antes de eu tentar ficar com você, a gente não chegava a brigar. Não, né? Mas depois a Não, gente começou a daí- trocar farpa. Não, daí depois disso a gente ficou um tempão sem se falar. A gente ficou um tempão. Porque daí eu lembro que veio junho, que era o meu aniversário, que daí eu fiz uma festa. Não me foi, chamou, não ele, foi uma com 15 festona. anos. Mas foi uma festa, eu aluguei o vestido e Chamou convidei lá 4, 5 pessoas do colégio. Isso, eu não tinha muitos amigos, eu nunca fui uma pessoa muito popular, né? Mas a gente não conversava. E aí depois disso a gente começou a conversar, mas a gente dava muita patada um no outro. Era muito chato, eu sempre fui uma pessoa muito grossa. Então. Eu não ficava engolindo também, não. E aí a gente brigava muito. Daí eu sei que, gente, passou metade do ano. A gente nem se falava desse tempo, né? Tipo, a gente nem brigava, nem se falava, na verdade. Até meu A gente aniversário, começou- amor. Depois do meu aniversário começou, porque você sempre ficava jogando na minha cara quando eu te convidei pro aniversário e tal. Aí começou uma brincadeirinha. Daí a gente Mas não era tanta conversa assim. Era... Daí que a gente começou a conversar. Só que eu não lembro quando que foi, acho que deve ter sido Bom. agosto, setembro, né? Depois do meu aniversário, passou uns meses, nessa né? época aí, que daí eles mudaram de lugar. Aí a gente começou a conversar. Porque daí a gente começou a sentar junto, perto um do outro, e começamos a conversar. E aí depois do colégio a gente conversava muito por MSN, eu acho que na época ainda era MSN, depois virou Messenger no Facebook, mas a gente começou a conversar muito. Aí o Igor voltou a querer investir em mim, tipo... Não, na verdade, o que aconteceu? Eu sentava lá no fundão, e nesse ano aí, que era 2015... Não era 2015. 2012, meu amor. 2012. A nossa sala era a mais bagunceira que tinha. Por que não? Vai, amor, vai, o vídeo vai ficar muito comprido. Ué, o que tem? Vai, fala. E aí, a última vez que ela foi lá, ela quis mudar todo mundo de lugar. Começou a fazer por ordem alfabética. Aí, tipo, a Renata era com R e eu era lá o último, com Y. E aí mudou tudo daí. Fez essa mudança, eu não fiquei perto dela. Aí não deu certo essa mudança ainda. Aí pegaram e colocaram eu perto da Renata daí. É porque eu sempre sentei bem na frente, sempre gostei de sentar na frente. Jogaram eu lá né? pra Não frente gostava de daí sentar da no sala. fundão. Eu era lá do fundo, daí me jogaram lá pra frente. Aí que a gente começou a conversar, mas na verdade nem conversar, era mais se bicar um com o outro. Porque ela sempre era nojentinha, de querer ser grossa com os outros, e eu não ia dar moral pra ela, não. Tá, o Igor só falou de volta que eu falei, né, amor? Que a gente começou daí a Não, conversar mas e daí tal. que a gente mudou, tô explicando por que a gente mudou de lugar. Mas, beleza, na escola era só patada. Mas na internet começou o lavizinho, né? Tipo, começar. Aí eu lembro que o Igor. Não lembro se você pediu pra falar comigo de volta, eu falei que não. Daí eu lembro que eu dei um fora de novo nele, mas a gente começou Não cheguei a pedir ficar. Pediu. Volta. Aí, gente, Bom, chega. eu lembro que passou um tempo e tal, e ele continuou pedindo pra ficar comigo. Ele pediu pra ficar comigo e eu tava quase aceitando. Só que daí, o que aconteceu? Eu descobri que a piazada da sala tava fazendo aposta pra ficar com umas meninas. E aí eu lembro que cada um, eu não sei como que eu descobri isso, mas porque eu acho que a gente andava com os piados. Eu não tinha pedido pra ficar antes disso. Tá, então, tá, mas de qualquer forma, daí você pediu pra ficar comigo. E aí chegou até o meu ouvido que ele tava fazendo aposta pra ficar comigo. Que eu fui escolhida, porque tava cada piá mirando numa menina e vai ficar. E eu fiquei tipo. Mas a Renata não era da aposta. Eu não tinha, tipo, eu apostado pra ficar com a Renata. Então, mas eu não sei. Eu sei que chegou no meu ouvido de que os piá estavam apostando pra ficar Depois com as de meninas. tanta briga, ficar se cutucando um com o outro, daí começou a rolar um sentimento. Daí, mas eu fiquei sabendo, eu não cuidado. lembro quem me contou isso, mas eu fiquei sabendo de que o Igor tava apostando pra ficar comigo. Aí eu falei pra ele, vá te catar, não quero mais você e tal. Daí que eu dei um fora nele. Ele falou que eu não dei antes, então acho que foi esse depois. Falei que não queria. Daí eu lembro que eu acho que eu falei pra você da aposta, tal. Ele jurou de pé junto que não tinha feito aposta nenhuma, tal. Mas enfim, daí a gente continuou conversando, só por... A gente conversava na escola normal e aquela paquerinha na internet, né? Aí chegou dezembro,
final do ano, primeira semana ali de dezembro, que o primeiro beijo aconteceu. Foi o seguinte, eu e ele tava combinando já, né? Tipo, a gente vai ficar e tal. Só que a gente não tinha marcado nada. E a gente tava na aula de sociologia e eu tinha que devolver um livro de provavelmente seria na saída, né? Mas a gente já tava, tipo, combinando que ia ficar. Mas eu fui entregar o livro da professora de geografia sem maldade nenhuma. Mãe, eu juro, eu fui entregar o livro como uma boa aluna que eu era. Queria, porque a gente tava um do lado do outro na sala. E daí... Sentado um do lado do outro, já conversando. Aí eu peguei e falei pra professora, posso ir devolver o livro da professora que eu tinha que entregar na sala? E a professora deixou. Eu fui. Quando eu tô voltando, quem vem atrás de mim? O Igor. Óbvio que todo mundo sabia que a gente ia ficar. E a professora era meio zoeira, assim, então ela deixou, ela liberou o Igor sair, né? Eu falei pra professora que eu queria ir no banheiro dela, eu falei... Tipo, ela sabia, né? A professora sem noção. E aí acabou que a gente deu um... Aonde que a gente deu o primeiro beijo? Foi na parte dos fundos ali, onde que é meio que a garagem do colégio. Isso, acertou. Pompom, vem aqui. Aí, a gente deu um primeiro beijinho ali, voltamos pra sala. Eu voltei de boa. O Igor já voltou assim, tipo... Ah, mentira, não foi não. Só que a hora que ela entrou e que eu entrei, todo mundo já sabia. Daí todo mundo ficou fazendo aquele, sabe, um saco, uma vergonha, né? Mas, aí, gente, eu acho que depois disso, eu fui pra escola, acho que mais uma semana e pouquinho, né? Porque daí já começava as recuperações e eu não tava de recuperação, então parei de ir. Então a gente ficou só uma semana, a gente ficava só na saída, tipo, dava um beijinho e tchau. Aí, o Igor já tava apaixonado, né? Ele já queria casar. Nossa, queria casar, mentira. Mas o Igor já tava muito apaixonado. E eu tava, tipo, legal, ele era bacana. Legal, só que... era bacana, Renato. Só que veio as férias e a gente conversava sempre. Eu lembro que a gente ficava no celular, falando até tarde. Só que, gente, o Igor, ele queria muito me encontrar nas férias. Né, a gente tava ficando, era normal. Só que a minha mãe não deixava sair. Minha mãe era um pouquinho mais brava na época, então ela não deixava. E ele ficava assim, mas você pediu? Eu falava assim, ai, eu sempre inventava uma desculpa pra ele, sempre. Pra mim não ficar sempre falando assim, minha mãe não deixa, eu sempre inventava uma desculpa. Aí eu falava assim, tô sem dinheiro. Ele falava, não tem problema. Eu falava isso, aquilo. Mas a real é que eu sempre falava assim, minha mãe não deixa, tal, mas eu nem perguntava. Porque eu já sabia da resposta. E eu não ia ficar enchendo o saco da minha mãe, tipo, mãe, posso sair? Ela não ia deixar, então... Aí eu não lembro, daí eu lembro que ele conta até hoje que ele comprou, gente, um chocolate. Chegou o Natal, né? Chegou na época de Natal, a gente ainda tava conversando. Aí eu falei até pros P.A., falei, vou comprar alguma coisa, daí os P.A., compra um chocolate e tal. Falei, ele tava apaixonado, a gente foi na Copenhague, comprou... Copenhague? Sei lá. Eu sei Copenhague, que, tipo, alguma no coisa shopping assim. Tinha 3 andares, aí o primeiro tava lá, a Cacau Show. Aí os P.A., não, um bagulho mais top, né? Porque eu já trabalhava. Aí eu falei, vamos olhar lá em cima. Então eu nem sabia que existia esse nome aí. Como Copenhague. Aí comprei de lá. Eu falei, vou comprar, fazer uma moral, né? Moiou. Aí, gente, eu terminei com o Igor. Eu falei assim, eu não tô na mesma vibe que ele. Você não falou isso, você só falou bem assim. Não, mas eu não tô falando que eu falei pra você. Eu só falei assim, eu ainda não tô na mesma vibe que o Igor. Não quero namorar sério. Né? E eu não posso sair com o coitado, não vou ficar prendendo ele, né? Ele sempre pede pra sair comigo e eu não posso sair. Então, assim, aí não lembro o que eu falei pra ele que não dava mais e tal, a gente parou de se falar. Usou desculpa que a mãe dela não aceitava ainda e que por conta disso... No primeiro ano? Não, no primeiro ano acho que eu não sei. Tipo assim, não dava certo você falar pra tua mãe ainda e... eu não queria namorar, né? Aí eu terminei com ele. Aí a gente voltou o segundo ano. Aí no segundo ano, gente, lá por, acho que foi março, abril, mais ou menos, a gente voltou a ficar. A gente nunca parou de se conversar, a gente sempre conversando. Aí, acho que a gente nem na época que eu terminei que a gente parou de se conversar, né? A gente sempre conversando. Aí, na época de março, abril, eu acho, a gente começou a ficar de volta. Só que a gente não ficava mais no colégio. A gente ficava só no terminal. Com certeza alguém via a gente, né? No colégio a gente não ficava? Não, no começo do segundo ano de 2013, a gente não ficava no colégio, a gente ficava só no terminal. Aí, até a gente ver, não sei, não lembro disso, mas não lembro como... Eu lembro da gente ficar no colégio. Não lembro como a gente chegou a essa conclusão de ficar só no terminal. Aí, em maio, eu acho, o Igor pediu pra namorar comigo. Aí eu aceitei. Aí a gente começou a ficar no colégio, a gente ficava na hora do almoço, na hora do intervalo juntos. Nessa época. Não sei por que no começo a gente não
em que momento a gente concluiu que a gente tinha que ficar escondido até dar certo. Mas a gente namorou maio e junho. Aí, junho, gente, que veio a parte triste da história. A gente ficava no terminal, né? E nesse dia, que eu vou contar pra vocês agora, a gente não chegou a ficar, se beijar. Acho que Deus falou assim, se controla, não beija que vai acontecer alguma coisa. E eu lembro que a gente só tava conversando. E eu acho que meu ônibus tava chegando, não sei. Eu fui inventar de abraçar o Igor. A hora que eu abraço o Igor, vem assim minha mãe. E aí minha mãe, gente, viu a gente no terminal. E o Igor tinha largador, porque tava na moda, na época, alargador. Vem aqui. Vem. E aí minha mãe viu aquele piá de brinco, abraçando a filha dela. Minha mãe falou um monte pra mim, um monte. E aí o Igor queria, tipo, falar, deixa eu falar com a tua mãe que a gente vai namorar. E eu fiquei, tipo, vai embora, deixa que eu me resolvo com a minha mãe. Porque, gente, eu gostava do Igor, mas eu ainda tava com o pé atrás, tipo, de namorar. Ainda a gente tava começando a namorar agora, ainda era nova, eu queria um tempo pra minha cabeça. Não era assim, já queria sair apresentando pra minha mãe, né? Aí, o Igor foi embora, minha mãe falou um monte pra mim, um monte. Hoje minha mãe é de boa. Ela tentou mentir pra mãe dela. Tipo, a mãe dela viu eu e ela abraçado. Aí ela perguntou, Renata, quem que é esse? Daí ela, é meu amigo. Mas você tá namorando esse piá? Ela, não. Mas é que eu fiquei muito sem reação. E Minha mãe era mais braba na época. Hoje minha mãe é de boa. Mas na época minha mãe era mais sem paciência. E aí eu fiquei tipo, ai, não queria dar esse desgosto pra minha mãe. E aí fiquei sem reação. Nossa, enfim. era desgosto? Não, amor, não você. Eu, tipo, namorar já, né? E filha mulher. E minha mãe já ficava preocupada. E pananana. Enfim. Aí a gente foi embora e tal. Aí eu fiquei com o Igor mais umas 2 semanas, passou o dia dos namorados. E aí ele fala até hoje que ele comprou chocolate pra mim de dia dos namorados, né? Não comprei chocolate, comprei um monte de chocolate. Ai, que monte! Porra, comprei dava até uma sacolona cheia de chocolate. Amor, eles te enganaram, te deram um sacolão que você jogou na minha cara, que você pagou pela sacola. A sacola, verdade. Escroto, veio falar ainda que pagou a sacola, pagou porque quis. Já tenho dinheirão. Ah, o que é seu dinheiro? No meu aniversário você não me deu nada. E ela, ué, por que a gente fica dando presente? Porque a gente era namorado? Ah, te dei dia dos namorados. Te dei alguma coisa de... Claro que não me deu. Meu aniversário é Ai! Meu aniversário, gente, é um dia antes do dia dos namorados. Então eu quero presente do meu aniversário no dia dos namorados, né? E ele só me deu um presente. Um que valia por 3. Enfim. Aí eu fiz até minha tia entregar lá na sala. Ó, vergonha. No meio da aula, a tia dele parou pra entregar o presente pra gente. Pra mim, né? E aí, depois disso, gente, eu terminei com ele. Aí ele fala assim que eu esperei ganhar presente pra terminar. Mas não é. O que acontece? Incrível que minha sogra comeu todo o meu chocolate. Ai. Não deixava a gente namorar, mas comeu todo o meu chocolate. Enfim, gente. Aí eu decidi terminar com o Igor porque eu não tava pronta ainda pra apresentar pra minha mãe. E eu não queria, sabe? Tipo, eu não sei. Eu não tava preparada e eu não queria falar pra minha mãe. Continuando. Então, aí eu não tava preparada ainda pra namorar e eu não queria, sabe? Eu não sei porque, eu não ia fazer mal pra minha mãe, mas eu não tava querendo ainda contar que eu estava namorando. Enfim, naquela época não era um bom momento de apresentar namorado, então eu decidi terminar com o Igor. Aí, eu lembro que foi um mês sofrido pro Igor. Sofri. No primeiro ano foi tipo um namorico, ele queria ficar comigo de volta, mas passou, né? Só que no segundo ano, o coitadinho sofreu. Oh, dó, meu Deus. Aí tava naquela época de 16 anos, de ir pra festinha. Eu não, né? Eu nunca fui pra lugar nenhum. Eu sempre fiquei... Sempre era mais o Igor era piazão, ia pra festinha. Mas ia pra festinha, bebia e me ligava chorando. Foi uma vez só. Não, umas 2, 3 vezes ele me foi ligou. 2. Chorando deve ter sido uma bêbado. Só que eu te liguei. Mas ele me ligava, gente. Me ligava e corria atrás de mim. Bumbum. E tipo, eu tinha dó dele, mas não queria voltar. Não era o que eu queria no momento. E coitadinho, aí foi acho que o final do mês de junho, assim, foi a época que ele veio atrás de mim. Aí em julho ele cansou. Agora, gente, eu sei um pouquinho melhor da história, eu lembro um pouquinho melhor, porque uma parte da história que a gente vai contar daqui pra frente, eu tenho salvo as conversas no Messenger. E eu, um tempo atrás, eu não tinha muito o que fazer e li todas as conversas, então assim... Então eu sei um pouco melhor. Não sei porque eu não tenho todas salvas, porque eu acho que a gente conversava um pouco por Messenger, um pouco por Messenger, um pouco acho que por WhatsApp, SMS, não lembro.
Mas eu sei que o mês de julho e agosto ali a gente não conversava mais. Paramos de se falar mesmo. E eu acho que no final de agosto a gente começou a conversar daí sobre a lição, sobre... A gente tinha parado de se falar por um tempo, né? Sim, a gente não conversava mais sobre nada. Daí, se eu não me engano, no final de agosto, começo de agosto, não lembro, a gente começou a conversar, o Igor vinha perguntar alguma coisa de lição pra mim, tal, de matéria. Aí foi assim que a gente começou a voltar a conversar. A gente não conversava mais na escola. Na escola a gente parou, né? Se a gente conversava era uma farpa, que a gente trocava o outro, mas a gente nem conversava mais, né? Não conversava mais. Daí eu sei que a gente voltou a conversar. Aí, beleza. Daí em setembro, que eu lembro que foi a época que a gente ia pro Beto Carreiro, que aí a gente começou a conversar de volta. Aí a gente tava quase voltando. Se paquerando de volta. Só que aí, agora eu não me orgulho muito, mas eu tava ficando com um menino, né? E eu tava ficando com um menino e conversando com o Igor. Não me orgulho, mas é porque era um menino assim, que eu falo ficando, mas era mais porque eu conversava de vez em nunca com ele. E às vezes que a gente se via, a gente trocava um beijinho ou outro. Mas assim, já tava quase, tipo, nem via mais o menino, ele estudava em outro período que eu, não era, ele era de manhã, eu acho, então já nem tava mais vendo ele, mas de qualquer forma eu, né, considerava que eu não tinha dado um fim, então eu tava ficando com ele. Mas eu tava conversando com o Igor. Aí, a gente tava conversando, né, que você ia pro parque e tal, e eu falei que eu ia pro parque. Quer falar? Não, pode falar. E aí, a gente não chegou a combinar, tipo, quando ficar, né? Não, a gente tinha combinado que ia ficar. No Beto Carreiro? Acho que sim. Que Não. A gente tava até combinando de ir na mesma cadeira, ir junto. Então, mas a gente não tinha combinado vamos ficar. Porque assim, as meninas que eu andava, minhas amigas, né? Elas não foram pro parque. E eu queria muito ir, porque eu falava assim, eu não sei quando que eu vou ir de volta, então eu vou ter que aproveitar essa oportunidade. Só que eu e o Igor, a gente conversava muito por internet, mas pessoalmente a gente não tinha tanta... Não, pessoalmente a gente tava com muita vergonha um do outro, nem parecia que a gente tinha namorado, ficado um dia. E aí, senão eu teria ido com ele, acho que a gente teria ido junto, né? Mas eu tinha muita vergonha. A gente tava com muita vergonha um do outro. E aí eu fui com um amigo que eu tinha. Só que esse menino, o Igor, tinha um pouco de ciúme dele, porque ele gostava de mim, né? Não, ciúme não, a gente era amigo. E, tipo assim, ele também era afim de ficar com a Renata. A galera toda queria ficar com a Renata também lá. Eu era um gatinho, passo, a menina queria ficar comigo. Idiota. E aí, alguns piá queriam ficar com a Renata. E, tipo assim, ele vivia do lado da Renata. Mas é porque era assim, ele era meu amigo. Ele era meu amigo e amigo do Igor. Só que ele era amigo meio da cobra. Por quê? Porque eu considerava ele muito amigo, eu gostava bastante dele. Mas ele era amigo do Igor também. Ele tentava e só que ele ficava tentando então. fazer ciúmes do Igor. E aí o que aconteceu? A gente tava combinando, conversando por mensagem, tipo, vamos se trombar lá no parque, né, tal. E só que o que aconteceu? No dia do parque, eu fui com esse meu amigo. Foi o único que quis ir no parque comigo. A gente foi, viajamos junto. Daí no parque, gente, já começou errado aí, viajamos juntos. Mas amor, você não teve coragem de chegar em mim pra gente viajar? Mas eu tava atrás, eu falei, se ela me falar alguma coisa, eu não vou ficar dando trela, mas é isso que acontece. Que eu tô correndo atrás. Então, mas é isso que acontece. O que aconteceu? O Igor não teve coragem de me chamar a sentar com ele. E eu, muito menos. O Igor, que era um pouquinho mais cara de pau, não teve coragem, imagine eu. Aí, gente, eu não tive coragem. Eu peguei, viajei do lado do menino. Só que lá no parque, gente, o que aconteceu? Teve uma hora que eu não lembro do Igor. Só que esse menino, como a gente disse, ele gostava de ficar fazendo ciúminho idiota, né? E eu lembro que eu vi um outro menino que eu gostei, tipo, de uma época passada, não tinha nada a ver, mas que eu gostei do menino. E esse Pia sabia, né? Que eu comentei com ele, ele era meu amigo. E ele pegou assim na minha mão, ó. A gente tava andando e ele pegou assim na minha mão, ó. E aí o Igor veio aquela cena de cinema. Sabe aquela cena que a pessoa só vê uma coisa e vira a cara e não vê o restante? O Igor viu o menino pegando na minha mão na hora que a gente tava andando. Só que ele só viu isso e virou a cara. Ele não viu a hora que eu larguei a mão do menino e falei, tá doido? Não, eu fiquei de cara, eu falei, então, tá combinando comigo, tá dando a mão pra Só que eu larguei na hora, porque, gente, não só pelo Igor, não pelo menino que eu, né, gostava, né? Gostei uma época que o Piá quis fazer ciúmes. Não sei se ele viu o Igor também, não sei, tá? Eu não vi o Igor nesse dia. Mas eu sei que ele quis fazer ciúmes de alguma maneira em alguém. Mas eu larguei a mão. Por quê? Primeiro, ele era meu amigo. Segundo, eu não gostava dele. E terceiro, eu podia estar paquerando qualquer pessoa. De mão dada com ele, não ia poder paquerar nem o Igor, nem ninguém, né? Então eu falei assim, sai daqui, solta minha mão que eu sou solteira, não quero ficar com ninguém.
Aí o Igor viu aquilo e já achou que eu tava ficando com o Piá no parque. Tipo, Tava de mão dada. tipo, foi os dois pro parque. Ah, não, mas o já. Igor não viu que eu soltei a mão dele na mesma hora. Eu não fiquei andando de mão dada com o Piá. Fiquei tipo, nada a ver. E o Igor não viu essa cena. E aí eu lembro que o Igor ficou bravo comigo. Eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele tirava uma foto minha no brinquedo. Ele falou só assim, não, e nunca mais falou comigo. Aí depois... Geniosa ideia. Mas, ela queria gente, que eu batesse foto dela com o Piá que ela tava dando de mão dada. mas amor, eu não lembro de você lá. Eu não sei se na época eu lembrava, mas hoje eu não lembro de ter visto você. Mas eu vi a situação, eu nem queria. Então, eu entendi. Aí, voltamos embora e tal. Eu lembro que no final... Nossa, eu peguei um ódio. Eu sei que a gente se entendeu no final das contas. Eu expliquei pra ele que não tinha nada a ver. Eu ainda lembro, a única coisa que eu lembro que eu contei, que, tipo, cara, ele pegou na minha mão porque ele é idiota, porque eu não larguei da mão dele no mesmo momento. Enfim. Aí passou, a gente continuou conversando. E isso daí foi setembro. Aí veio, gente, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. A gente pegou férias, né, de dezembro pra janeiro. E a gente sempre conversando e paquerando. E aí, só que daí nessa época as conversas começaram a ficar mais frequentes e mais paqueras, né, amor? Aí começou a ficar sério, tipo, vamos voltar. Aí, gente, a gente, então, passou as férias. Segundo o Igor, ele tava meio assim, mas acho que ele tinha medo que eu terminasse com ele de volta. Mas ele tava querendo, né? Uma hora eu vou pegar as conversas e vou ler com ele, todas as conversas pra ele ver quanto que a gente tava conversando. Não tô falando que eu não queria, tô falando que, digamos assim, eu tava meio assim. Mas não parecia nas tuas conversas. Enfim, gente, voltamos aí em fevereiro voltamos das férias, no terceiro ano do ensino médio. E eu lembro que a gente tinha muita vergonha de conversar. Tipo, a gente conversava horrores no telefone, até no telefone, não era só mensagem no telefone. E na escola a gente tinha uma vergonha gigantesca de conversar. E eu lembro que, qual foi o dia que a gente voltou? Dia 28, alguma coisa assim, né? Que dia 28, Igor? Não foi? 23, alguma coisa assim. Amor, 18. que dia que a gente namora? Qual foi o dia do nosso namoro? Não, dia 25 eu te pedi namoro. Então, como que é dia 28? Não foi no mesmo dia que a gente ficou. Então, não sei dia 28, é depois do dia 25. Então, dia 28 de janeiro, sei lá. Ah, não, a escola voltou começo de fevereiro, amor. Não sei. Não, mas não é isso que eu tô falando. Daí eu lembro que teve um dia que a gente sentou junto no intervalo pra conversar. Gente, a vergonha, a gente parecia dois estranhos, nem parecia que a gente conversava um monte. E aí, a gente ficou, acho que um dia conversando no recreio. Acho que foi isso, ou isso foi no segundo ano. Não, quando a gente parou pra sentar, a gente já se beijou. Então não, então isso foi outra vez. Acho que foi só no segundo ano que a gente sentou pra conversar uma vez no recreio. Acho que foi. No terceiro ano, gente, a gente sentou um dia pra conversar junto lá e acabou que a gente ficou... Onde que foi? Foi do ladinho da sala, né? Que ladinho? Do lado direito do esquerdo, né? Bem no cantinho ali. Onde tinha tipo uma tampa lá. Isso mesmo. A gente acabou dando um beijo ali. Aí, gente, a gente voltou a ficar. Aí no dia 25 de fevereiro, a gente tava indo embora, a gente já tinha voltado a ficar e tal, todo mundo já sabia, né? Já, tipo, a gente se gostava de verdade, dessa vez era sério, tipo, a gente... eu sabia o que eu queria, eu voltei a ficar com o Igor porque eu queria, realmente. O Igor, né, sempre apaixonado por mim. Você não tava apaixonado? Acabei de falar que eu estava, a partir dessa vez, eu realmente queria. Aí a gente tava indo embora, a gente ia de ônibus, né, então a gente andava até o terminal, e o Igor se ajoelhou no meio da rua e me pediu namoro. Aí eu aceitei, falei, não, dessa vez eu quero e tal. Tava decidido que eu iria contar pra minha mãe uma hora ou outra, né? Não sei que horas, mas eu ia contar. Aí, gente, o que aconteceu? As minhas amigas viram o Igor se ajoelhando, todo aquele romance, toda aquela paixão, eu aceitando e tal, fomos pro terminal. Não sei porque o Igor sempre esperou o meu ônibus chegar. Não sei porque nesse dia você não esperou. Acho que eu queria contar pras meninas, sei lá, né? E o Igor foi embora. Foi embora com o Mike também, né? Não sei, mas eu lembro que o Igor foi embora e eu fiquei esperando meu ônibus. Aí uma das minhas amigas da onça chegou e falou assim pra mim: ai, Renata, se comporta, então. Chegou e falou assim pra mim: ai, Renata. Eu lembro que eu tava feliz, tipo, era o que eu queria, né, tal, eu gostava do Igor. Ela chegou e falou assim pra mim: ai, Renata, eu não queria te falar, mas... eu fiquei sabendo que o Igor voltou só com você por uma aposta. Que ele apostou com os meninos que conseguiria ficar com você de volta.
Gente, coisa de criança, né? E a gente já tinha 16 anos. 16? Não, 17, né, amor? Não, a gente ia fazer 17, né? É. Então, quer dizer, a gente já era jovem, já adolescente, né? Só que, assim, eu sempre fui uma pessoa meio, tipo, não fala mais comigo, não vou mais resolver nada. Mas, hoje eu tenho um pouco mais de mentalidade, né? Mas na época eu lembro que eu fui pra casa, tipo, bufando, tipo, em vez de pensar, a guria tá com inveja, né? Porque você... Parou de me responder. O Piá eu lembro que eu parei de responder pro Igor. E ele me ligando, e eu, tipo... Eu lembro só que eu acho que eu atendi você, né? Falei Não, assim... ela mandou uma mensagem, nunca mais fale comigo, não sei o isso. quê. Eu falei, ué, Aí o Igor ficou, tipo, por quê? O que aconteceu? Ficou não desesperado. entendendo nada. Daí liguei até pras amigas dela, perguntando se tinha acontecido alguma coisa. E ninguém sabia de nada, Não, né? falaram, não tô sabendo. A Falciane não sabia de nada. Ai, não sei, então. Aí eu lembro que de noite, eu atendi o Igor. Acho que foi ligação, não sei. Sei que a gente acabou conversando e eu falei pra ele, falei, ó, aconteceu isso, isso, isso. Se você estiver apostando, Igor, me desculpe, mas não vai dar certo. Eu fiquei, né, falei, pé da cara, falei, ó, como assim? Se declarou, se ajoelhou, fez todo um gesto super romântico no meio da rua lá e... Aí, bem no fim, ele falou que não, que no outro dia ele ia tirar limpo com a menina, ia tirar... Acho que você chegou a tirar satisfação com ela? Eu não lembro, mas eu acho que chegou, né? Porque... Não lembro, mas sei que no final das contas resolvemos. E assim ficou o terceiro ano. A gente estudava tarde ainda no terceiro ano. E aí ficávamos juntos dentro da sala de aula, no intervalo. Íamos embora junto e era grude total. Aí não aconteceu mais nada nesse ano, não terminamos. Não, depois de 3 meses de namoro. Ele me pediu em fevereiro. Nossa, eu fiquei toda vez, fala pra tua mãe, porque eu ficava, né? Vai fazer o negócio errado e volta, aí a mãe dela vê, não vai dar certo. E eu ia contar pra minha mãe, mas assim, eu tava com muito medo, muito medo. Aí, Porque pra mim, eu pensava que ela tinha terminado no segundo ano por causa da mãe dela. mas parte foi por causa da minha mãe, amor. Mas você falou que você não queria namorar. Então, eu não tava me sentindo preparada. E no momento que a gente tava passando por um momento mais difícil, na época eu não queria dar esse desgosto pra mim. Na minha cabeça era um desgosto pra minha mãe e tal. Então, decidi que não. Mas no terceiro ano, a nossa vida já tava melhor, já, né? Tava tudo mais tranquilo. E eu queria contar, só que eu não tinha coragem. Entre tapas e beijos. E no terceiro ano não terminei com ele. Só que eu não tinha coragem. Daí em junho, gente, passou meu aniversário, passou o dia dos namorados. Aí minha irmã pegou, e minha irmã mais velha pegou e falou assim pra minha mãe, a Renata, a gente treinando, tipo, pra falar com a minha mãe e tal, mas eu não tava com coragem. Daí minha irmã mais velha chegou e falou assim, mãe, a Renata tem uma coisa pra te contar. E eu fiquei tipo, cala a boca. Daí só que minha mãe já tava meio desconfiada, né? Aí eu peguei e contei, falei, ai, tá namorando, tal. Daí minha mãe deixou, de boa. É a mesma coisa que minha mãe faria no segundo ano, mas eu não tava tão preparada, né? E aí o Igor foi lá em casa. Aí eu lembro que o Igor foi lá em casa, conversou com a minha mãe. E aí ele ia todo final de semana lá em casa. E é isso, daí eu lembro que acho que foi em agosto, foi a primeira vez que ele foi em casa em junho e eu fui na casa dele a primeira vez só em agosto, no aniversário do pai dele. E foi isso, não, mano. No primeiro ano não teve muita coisa. A gente não passou nem Natal nem Ano Novo junto, em 2014. Não, cada um ano, porque a gente era mais, tipo, poucas vezes na casa do outro, ainda era... Aí em 2000 e... Acho que só o dia 25 do Natal, acho que eu acabei indo lá. Vocês foram pra André, eu acho. Não, amor, 2014 não. Não? 2014 não. Aí 2015, gente, a gente foi estudar à noite. Que... Era o quarto ano, porque daí, como era integrado, tinha o quarto ano, né? Fomos estudar à noite, também não mudou muita coisa. Aí eu comecei a trabalhar em 2015. Começou o sofrimento, trabalhar e estudar. Trabalhava o dia inteiro, a gente se encontrava à noite. 2015 não teve muita coisa, né, amor? 2015 não teve muita coisa. Só que daí a gente começou, né, ele ir mais na minha casa, eu comecei a ir mais na casa dele. Aí, no final de 2015... em outubro, eu fui morar na frente da casa do Igor. Minha mãe alugou uma casa na frente da casa do Igor. Que o Igor, ele me amava tanto, gente, mas me amava tanto que ele não conseguia ficar longe de mim. Não, dei sugestão numa casa. Daí a gente acabou alugando essa casa bem de frente pra casa dele. Porque ela já trabalhava já com meu pai e com meu irmão. Daí... Então, pra ela era então bom, ele queria me pôr numa bolinha mesmo, assim. Nossa.
Brincadeira. Mas, gente, aí a gente foi morar de frente um pro outro, então era muito mais fácil final de semana a gente se ver, era só atravessar a rua, né? Só final de semana não, né, amor? Durante a semana. É, a gente já se via, a gente se via na escola, mas só. em 2016, daí acabou o ano escolar, daí a gente já começou a passar nosso primeiro ano de ano novo, Natal junto. Natal Mas não, foi acho no que foi... final do ano, né, de 2000 e... Sim, que foi logo que o Igor tirou. Eu lembro que o Igor tirou a carteira em outubro, o primeiro Foi dia no que a mesmo gente ia dia. de carro pra escola, amor, eu não Você fez fui. mudança. Eu não fui pra escola porque a gente tava se mudando, então foi bem em outubro. Pompom, vem aqui. Aí, em 2015 não teve muita história. Aí, em 2016 acabou o colégio, né, amor? Também não teve muita coisa, né? Também não teve Daí muito. a gente ficava um do lado do Aí, outro. só que daí a gente já não estudava mais junto, aí já deu um baquezinho, né? Porque, sabe aquele dia que quando eu estudava junto a gente reclamava, tipo, ai meu Deus, não aguento mais o ir. 2015, gente, a gente estudava junto. Então, desde 2012 até 2015 a gente estudou junto, a gente se via todos os dias, estudava. E aí, em 2016 a gente terminou a escola, né? A gente não tinha mais aula, então já deu aquele baquezinho. Mas, como a gente morava na frente um do outro, a gente trabalhava o dia inteiro, à noite a gente se via. A gente ficou um bom tempo, assim, depois de um período a gente resolveu parar de se ver assim durante a semana e se ver mais no final de semana. Mas também não durou muito tempo, né, amor? Não, direto. A gente se via muito, muito. No começo eu não ia muito pra casa do Igor, e ele sempre ia pra minha. A maior parte do tempo ele sempre foi pra minha. 2016 não teve nada, 2017 também não teve nada, né, Bê? Que eu me lembro agora. Aí, em maio de 2018, compramos a casa. Em maio de 2018, né, a gente comprou a casa. E o Igor, né, porque o Igor sempre foi... Ele sempre foi muito de economizar. Mas, gente, eu na época, eu lembro que eu dava uma reclamada. Ele sempre me deu presente, sempre me deu, mas eu ficava meio tipo, ô, cara chato, só quer economizar. Mas a hora... Pra ela sempre tem presente bom. Não, sim, amor, eu sei, mas eu tô falando assim que o Igor sempre teve um pensamento muito de tipo, economizar, tem que economizar. Hoje eu vejo que valeu muito a pena. Por quê? Porque ele foi lá e deu entrada na casa e tal. E ele sempre, gente, sempre, desde 2015, por exemplo, 2015, 2016, que a gente falou assim que não teve muita coisa, foi a época que o Igor começou a sempre pensar no nosso futuro. Sempre pensar no nosso futuro. Então a gente tava namorando e ele já tava pensando lá na frente. Aí em maio de 2018, né, comprou a casa. E em junho, depois de um mês da casa comprada, ele falou, agora que eu tenho a casa, eu vou casar com a Renatinha. Agora ela não me escapa. Aí em junho, gente, bem no dia dos namorados, ele me pediu em casamento. Ele me levou, gente, olha só, essa história é legal. Ele me levou, gente, num restaurante chamado Calabouço, que é um lugar assim, você vai embaixo, assim, daí é bem escurinho, com vela e tal. Só que ele teve a brilhante ideia de me levar no dia dos namorados. Tava assim de gente, lotado, uma fila gigantesca. Tava quase na outra esquina a fila. Sim. E eu tava pressentindo que ele ia me pedir em casamento, por quê? Só que eu não queria acabar com a surpresa dele. Mas eu sempre me arrumei pra sair, sempre. E nesse dia ele falou assim pra mim, se arruma bem bonita. Quer dizer, pra gente ir num lugar chique, sim, né? que ele quis me convidar pra um lugar chique. E eu fiquei tipo, eu tava meio assim, porque a gente tinha comprado a casa, né? Aí no dia, gente, eu queria abraçar ele, mas ele não deixava eu tocar nele aqui. Tava tipo alguma coisa que eu não podia tocar nele. E eu pensando já, tipo, deve ser aliança. Tem um volume muito grande aqui nessa parte. E aí, eu tentando abraçar ele, e ele não deixava eu abraçar, ele ficava me abraçando meio de ladinho, assim. Falei, ué, mas tá. Aí a gente ficou na fila, quase desistindo. E o que acontecia? O Igor falava assim, amor, vamos pra casa, outro dia a gente vem. E eu na minha cabeça, tá, e se ele for me pedir em casamento, cara, que dó, né? Acabar com todos os planos. Eu tentava falar isso aí meio que pra desbaratinar, né? Que eu já esperava que ela tava meio que desconfiada. Então, mas se eu falasse pra gente ir embora, a gente iria, né? Mas eu fiquei com dó, porque eu falei assim, se ele estiver planejando pedir em casamento e eu ir embora por causa de cansaço. E o que acontecia, gente? A gente trabalhou o dia inteiro. E no outro dia a gente ia trabalhar cedo de novo. Tinha caído bem numa terça ou quarta-feira, né, amor? Uma quarta-feira. Isso, acho que era uma quarta-feira também. E no outro dia a gente ia trabalhar cedo. E tava dando quase meia-noite. Já tava passando o dia dos namorados e a gente na fila. E aí eu falei, não, mas vou esperar, né? A gente tá até agora aqui. Esperamos, entramos, jantamos. E aí ele falou assim pra mim, não quer ir no banheiro? E eu falei, não tem problema. Nunca ir no banheiro. E ele já tava pensando, tipo, a Rê vai no banheiro, eu chamo um garçom, dou aliança, depois a gente pede uma sobremesa. A hora que vinha a sobremesa, ele traz a sobremesa com a aliança. E eu, não, menina, eu tô com a bexiga vazia.
Até que uma hora, eu não sei, eu não lembro se eu tive a ideia de. Acho que eu me saquei, tipo, Igor, não para de me mandar ir no banheiro. Não para de me mandar ir no banheiro. Eu vou ir. E eu fui. Aí, e toda hora, vamos pedir uma sobremesa? Vamos pedir uma sobremesa, né? Depois que eu voltei no banheiro. Ah, vamos pedir uma sobremesa, amor. E eu. Ah, né? Já tinha comido daí. Então, a gente já tinha comido. Sim. Eu fui no banheiro, daí foi a hora que você conversou com o garçom. Sim. E aí eu falei assim. Ah, isso dele, vamos pedir um sorvete. E eu, tipo, será? Petit gâteau era, não era? Lembro o que foi, acho que foi, né? Acho que foi petit gâteau. Daí ele falou, então vamos pedir. E daí, gente, esse menino olhava pra um lado e pro outro, cadê o garçom? E ele pediu, tipo, eu quero uma sobremesa e tal. E cadê o menino? Não voltava mais, né, amor? Ele deu pra um outro trazer daí, né? Não sei o que aconteceu, ele se enrolou. Eu não sei. De qualquer forma, veio o garçom, trouxe, todo fofinho, aí ele se ajoelhou, me pediu um casamento e tal. E daí, foi isso. Daí começou, né? Vamos morar junto, a gente já tem casa, vamos morar junto. Aí passou de 2018, passou 2019. Enquanto isso a gente foi deixando a casa do jeito que a gente queria, porque eu sempre tive comigo assim. A gente se ama, a gente quer morar junto, a gente quer tudo. Mas por que pegar nossas roupas e morar junto se a gente pode fazer as coisas com calma, se graças a Deus a gente tem Tipo assim, eu pensava muito, vai deixar lá a casa parada durante 2 anos. Não, 2 anos, a gente não sabia, né? Mas... Tinha que pagar a parcela da casa, tinha que ficar pagando água, tinha que ficar pagando luz do mesmo jeito. E aí o Igor tinha muito essa vontade de vir morar com o que a gente tinha, que a gente não tinha nada, mas tipo, comprar uma coisinha ou outra e vir morar aí construindo junto. E eu tinha muito, tipo, é melhor a gente, enquanto a gente não tem muitas contas ainda, ir construindo as coisas e vir morar a hora que a gente tiver tudo pronto. E acabou que foi desse jeito. Então passou metade de 2018 ali que a gente comprou a casa. Passou começou a construir, né? Fazer bastante Passou 2019 inteiro. Enfim, a gente construiu aqui na frente, que é coberta, não era coberta, a gente fez tudo calçado, a gente cobriu. Lá atrás a gente fez nossa edícula. Então a gente fez muita coisa nesse período de 2018 até 2020. A gente fez muita coisa. Móveis. A gente conseguiu fazer, graças a Deus, a gente conseguiu fazer toda a parte da frente ali. Já tinha um certo dinheiro guardado também. Isso, e a gente foi economizando. E eu sempre queria muito deixar a casa mais fechadinha, porque a gente sai cedo pra trabalhar, pra ter uma segurança maior. Então, eu queria muito fazer tudo isso, eu tinha vários planos. A gente conseguiu fazer todos os móveis da casa. Então, a gente queria ir pagando aos poucos para quando a gente viesse morar aqui, a gente não estar atolado em dívidas e, né, ter toda aquela preocupação de dívida. Então, a gente foi fazendo as coisas aos poucos. Então, nesses 2 anos ali, deu mais ou menos 2 anos, a gente conseguiu nos organizar e ficar certinho. Aí, em setembro, em junho eu comecei o canal de 2020. E daí, em setembro, tem um outro vídeo que já foi do nosso chá de casa nova que a gente fez e tal. E a gente decidiu vir morar. Nosso casamento, a gente ia casar na igreja, no cartório e na igreja, em setembro de 2020. Infelizmente, começou a pandemia, né, em 2020, e a gente decidiu adiar para esse ano. Então, a gente adiou. Os nossos planos eram casar no civil uma semana, na outra semana casar na igreja, sair de lua de mel no outro dia, já que já estava marcado nossa lua de mel, sair de lua de mel. E quando voltássemos de lua de mel, viríamos morar para nossa casa. Nossos planos sempre foi esse, né, amor? Bem bonitinho, bem certinho. Infelizmente não deu. E aí o que a gente pensou? Vamos esperar a pandemia acabar para vir morar junto ou vamos vir morar junto de uma vez? Daí a gente decidiu vir morar junto de uma vez. Nossa casa já tava pronta. Tava móveis, tudo aqui parado já há um bom tempo. A gente só vinha dormir final de semana, né? Daí a gente começou a vir dormir bastante final de semana aqui, porque daí já tinha quase tudo. Aí a gente fez o chá e decidimos vir morar. Aí agora, pra finalizar, gente, eu vou contar pra vocês nossos planos, que a gente jogou nosso casamento de setembro do ano passado pra setembro deste ano, 2021, porque nós tínhamos fé em Deus que a pandemia iria acabar. Infelizmente ainda não acabou. Então agora a gente vai jogar nosso casamento de volta pro ano que vem, né, amor? Porque a gente acabou dando uma gastadinha no dinheiro do casamento, né? A gente já fizemos outros planos. Porque como a gente sabia que esse ano não poderíamos casar, decidimos fazer outros planos e a gente acabou gastando um pouco do dinheiro do casamento. E aí a gente decidiu jogar pro ano... um dos nossos planos tá aqui. E aí a gente acabou jogando pro ano que vem. Setembro ou outubro do ano que vem vai ser, a gente ainda tá decidindo a data, que é a moça do salão.
E aí até lá a gente vai juntando dinheiro e vai conseguindo organizar outras coisas, porque a gente não tem quase nada marcado no casamento. E o que tem a gente consegue marcar pro ano que vem. E aí o nosso plano agora é casar só no cartório em setembro, porque nós temos uma viagem marcada e acreditamos que vamos viajar em setembro, né, amor? Der tudo certo. Se der tudo certo, nós vamos viajar em setembro. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai casar no cartório em setembro e utilizar essa viagem, que seria uma viagem do casamento da igreja e do civil, para só pro casamento do civil. Então vamos casar no civil e saímos de lua de mel. E o ano que vem a gente programa uma outra viagem daí, né, amor? Pra lua de mel do casamento na igreja. Mas isso aí só Deus sabe, né? Não, infelizmente a gente programa uma coisa e nem sempre sai do jeito que a gente quer. Mas tá tudo certo, a gente tá feliz. Apesar do caminho, assim, de ter casado, vindo morar junto, não deu muito certo. Mas, no final das contas, tá tudo certo, tudo lindo. A gente tá morando na nossa casa tá do jeito que a gente queria. Tá tudo maravilhoso. E agora a hora que der a gente casa, né, Bê? Você tá feliz? Sim. Nunca mais terminei com ele. Às vezes a gente dá uma brigadinha, mas a coisa leve, né, amor? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem perguntar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Me siga lá no Instagram, que eu não posto muita coisa, mas eu tô tentando postar mais coisas, tô tentando ser mais blogueira, né? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram da nossa história, se vocês gostaram dessa idas e vindas, e no final deu certo, estamos casados. Mas eu profetizei. Ele falou, eu vou namorar com ela um dia. Não falou o ano, né? Porque 2012, 2013 não deu, mas no final das contas deu. E, gente, uma coisa que eu sempre falo é que eu falava assim, não, o Igor não vou namorar. Que, gente, eu não sei por que eu fico... era garanhão. Eu não sei por que... Você nem era garanhão. Era assim. Eu nem sei por que, gente, que eu fiquei com o Igor, porque eu detestava o Igor. Assim, o que eu falava pros outros, né? Eu tava perdendo. O que eu falava pros outros era tipo, não, o Igor não faz meu tipo. Gente, tô casada com o menino que eu mais falava assim, eu acho o Igor muito feio. Meu Deus. Hoje eu acho ele a coisa mais maravilhosa desse mundo. Mas na época eu falava assim, tipo, meu Deus, que é muito feio. Olha só as luzes nesse cabelo. Pegador, e acabou que eu tô aqui, casada com ele. Eu fiquei com Temos mais uma gata filhinha da sala. Mais linda, mais maravilhosa. E eu com mais feio, falava, meu Deus, que ceboso, não quero esse menino. Mentirosa. Brincadeira, gente. Mas é isso. No final deu tudo certo. Eu acho que Deus sabe o que faz. Eu acho que, né? Eu não sei se eu acredito em destino ou não, mas no final das contas a gente, mesmo desviando ali, a gente acabou se encontrando e ficando juntos no final, né? Espero que a gente possa ficar pra sempre juntos. Então já O resto da nossa vida. a gente tá namorando sério, juntos mesmo, já faz 7 anos. Então já é um bom período. Ou já tava enjoada ou a gente continua se amando, né? Acho que a gente tá num caminho certo. E espero que isso dure a vida inteira, que a gente possa construir uma família ainda juntos. Enfim, é isso, gente. Feliz Dia dos Namorados pra todo mundo. Que vocês fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.